bem-vindos ao segundo episódio do Entre Direitos e Politiquices. Temos de falar sobre isto. Há mesmo assuntos que nós temos de falar e hoje temos aqui a Beatriz Vasconcelos Freitas connosco. Antes de mais, Beatriz, obrigada por teres aceito o convite de aqui estares. A Beatriz é fundadora da Sociedade Portuguesa de Educação Montessori e nós vamos falar aqui um bocadinho sobre o Montessori e a educação. Beatriz, muito obrigada. Se em 2 minutos te perguntassem o que é que tu podes explicar sobre o Montessori, o que é isto para quem nunca ouviu falar, o que é que tu podias dizer-nos? É muito difícil. Primeiro, que Montessori não é só brinquedos nem camas junto ao chão, que Montessori não é uma linha de design, porque está mais na moda, não é? Pelo As design, não é? camas. Nas camas, não é? Montessori é uma filosofia de vida inspirada pela Maria Montessori, que foi fundadora do método. É aplicado a todo o desenvolvimento humano, não só à primeira infância, portanto, não só dos 0 aos 3, nem dos 3 aos 6 anos. Portanto, é um método de ensino, um método de vida até, um modo de vida que vai desde a pré-conceição até ao envelhecimento, portanto, também já há estudos também na área do envelhecimento, aplicar Montessori no envelhecimento. Dizia que também quem descobre Montessori raramente depois quer outra coisa para os seus filhos e cria aqui uma dualidade interior que é eu quero muito educar os meus filhos com esta pedagogia, mas não encontro escolas acessíveis para todos. Portanto, era isto que eu dizia, sobretudo que potencia a educação para a paz. Portanto, um dos alicerces de Montessori é a educação para a paz e o adulto preparado. E é isso que todos nós, diariamente, quem pratica o método, tenta ser um adulto preparado para as crianças e adolescentes que convivem connosco. Eu acho isso fantástico porque eu, que até conheço alguma coisa de Montessori, nem sequer tinha a percepção de que seria uma coisa tão abrangente para uma vida inteira. Portanto, acho isso absolutamente fantástico e havemos voltar a este tema. Mas queria te perguntar uma coisa. A que estavas a falar, que é também um método de ensino, é também um método de educação. A Constituição da República Portuguesa garante-nos o direito à educação e eu pergunto-te, este direito à educação traz uma igualdade para todos? Nós estavas a falar sobre as oportunidades que as pessoas têm. É possível todas as crianças poderem escolher o seu método de ensino? Uma vez que, por exemplo, eu dou-te um exemplo. Eu vivo em Setúbal e no sítio onde eu vivo não existe uma escola de Montessori. Já Havia existiu? uma que fechou. E a Sim. mais próxima que eu tenho é no Pinhal Novo, que fica a 30 km de distância Que do também sítio já, onde eu acho vivo. que também já não está em funcionamento. Ai, também já não está. Não. Pronto. Ahm, Pelo menos daquilo que eu percebi pelas redes sociais. Não, a igualdade é uma coisa que toda a gente ambiciona, ou a maior parte das pessoas ambicionam, que não é possível, é um bocadinho utópica, porque ahm, outros valores que na minha opinião não são os mais certos, normalmente se levantam, não é? É engraçado porque a Maria Montessori começou este método auxiliar a crianças mais desfavorecidas. E a primeira escola Montessori do mundo, criada pela própria, obviamente, foi no bairro de São Lourenço, em Roma, o bairro dos mais pobres que existia na altura de Roma. Ahm, mas como teve muito sucesso em termos académicos, formativos, até em termos eh, da maturação da pessoa, ou seja, a criança, quando saía de uma escola Montessori, era uma criança mais bem preparada, teoricamente, não é? Um, o que é que aconteceu? Aconteceu que o método sofreu algumas transformações no sentido de deixou de estar só ligado aos mais desfavorecidos e, claro, as pessoas com mais posses financeiras começaram a criar essas escolas e em alguns pontos do mundo e também do país, são consideradas umas das escolas mais caras para ter os seus filhos. Um, Agora, que é uma escola diferenciadora, que era bom que um, existisse uma rede de escolas públicas eh, no- su- base- baseadas no método Montessori, sim, também é uma das coisas que nós na Sociedade Portuguesa de Educação Montessori tentamos fazer diariamente. É um bocadinho complicado que é remar
não é? Contra a maré. Contra a maré não, contra um tsunami. Ah, mas é uma coisa que tentamos diariamente fazê-lo. Mas quando eu disse que a igualdade é um bocadinho utópica neste sentido, é porque nós atualmente em Portugal ainda temos crianças que fazem quilómetros, mais de 50 quilómetros para ir para uma escola. E isso para mim é que é a verdadeira desigualdade, não é? Sem Porque dúvida. nós não podemos querer que os nossos filhos que estão nas metrópoles, não é? Que tenham ter condições, claro que podemos querer e esperamos que isso aconteça, mas também temos que ver as outras tantas crianças que têm que fazer quilómetros e quilómetros e levantar-se às vezes às 5, 6 da manhã para conseguir iniciar a sua jornada escolar às 8. Um, Montessori, por acaso, nas faixas etárias mais elevadas, tem uma modalidade que é o internato dos adolescentes, porque vivem em comunidade, ou seja, os adolescentes gerem-se, autogerem-se, né, dentro da comunidade. E se calhar nesses casos que as crianças estão tão afastadas, não é, das suas escolas, nas comunidades, se calhar era interessante reativarmos esse sentido de internato, não é? De uma coisa mais próxima também para que o rendimento, não se pode pedir a uma criança que se levanta às 4, 5 da manhã que tenha o mesmo rendimento que uma criança que demore 10 minutos a chegar à escola. Os condicionalismos, o ambiente, as condições em que vive, vêm a sempre afetar todo o desenvolvimento. Isso leva-me Claro. a outra questão, que é, independentemente de toda a vontade que as crianças tenham, nós notamos que cada vez menos as crianças gostam de ir à escola ou cada vez têm menos interesse pela escola. Isto aqui também é um problema das escolas, é um problema do sistema que nós temos educacional montado hoje em dia, é um problema das crianças. O que é que aqui está tudo a falhar? Eu já disse em várias entrevistas, vários podcasts, até que eu já participei, que é o sistema de ensino está feito para que todos saibamos a mesma coisa ao mesmo tempo e no final do ano escolar há um chamado perfil do aluno e todos têm que bater naquelas balizas. E Agora, as crianças. nós sabemos que todos nós somos diferentes. Tu, Zaida, se calhar gostas mais de direito. Eu, por acaso, também não desgosto. Mas vamos supor que eu odiava, ok? Ahm, eu não tenho que ser igual a ti para ser boa aluna. E muitas vezes, algumas crianças que, por exemplo, têm mais predisposição para as artes, têm mais predisposição para o desporto, mais predisposição para coisas que nem a própria escola ainda está preparada para lecionar, não é? Estão automaticamente excluídas, são ali categorizadas para uma caixinha que não encaixa em lado nenhum e depois são maus alunos ou que não têm tanto rendimento. Não, a pessoa é diferente, não bate naquelas balizas, mas bate se calhar noutras. Por isso é que nós vemos muitos, até dos homens, normalmente são homens, infelizmente, mas das pessoas mais ricas que existem no mundo, muitos nem acabaram a faculdade. Porque, entretanto, como pensaram fora da caixa, inventaram uma coisa que lhes rendeu milhões, não é? Certo. Nós temos o exemplo, não é, do dono do Facebook, que entrou em Harvard, tem um grande mérito que lá conseguiu entrar, não é? Mas não acabou. Temos, por exemplo, aqui um empreendedor português, que é o Tim Vieira, que até criou agora uma escola diferente também, que também não era licenciado, ou seja, aqui às vezes os pais muitas vezes consideram que o topo de uma pessoa bem formada, não é? É quem vai para a faculdade e quem. Mas nós não precisamos só de engenheiros e doutores. Nós Precisamos de muito também mais. precisamos de muito mais do que engenheiros e doutores. Portanto, e é isso que eu, enquanto mãe, tento fazê-lo diariamente, que é, eu quero que os meus filhos, em primeiro lugar, consigam lidar com a frustração, mais que ser felizes, quero que consigam lidar com a frustração, que tenham saúde mental e que, no final de contas, consigam contribuir para a sociedade de uma forma que os faça realizados. Isso é Sejam eles extraordinário.
médicos, sejam eles pedreiros, sejam eles calceteiros, sejam... Olha, calceteiros até acho que ganham bem agora. Portanto, sejam eles costureiros, portanto, o facto de nós... E é isso que Montessori também nos dá, que é uma noção cósmica da coisa. Tem um segmento que é a educação cósmica, que é muito utilizado nas escolas Montessori, que é nós interdependemos uns dos outros. Este podcast não acontecia se não existisse a Zaida, mas também não acontecia se eu não viesse aqui, este episódio pelo menos. Sim. Portanto, também não existia se não houvesse uma plataforma que tenha sido construída para nós estarmos à distância para podermos estar a gravar este podcast. Portanto, há uma série de situações, de casualidades, que envolveram pessoas, recursos, natureza, etc., que foram necessárias para nós estarmos aqui. E quando eu digo que é necessário, quando se diz que é necessário igualar, não, eu acho que é necessário existir uma equidade na educação. Quem quiser ser médico, quem quiser ser professor, quem quiser ser engenheiro, que tenha todas as condições, todos os martelozinhos para conseguirem partir a pedra. Quem quiser ser youtuber, pronto, isso é uma profissão, que Bailarina ou o que for. bailarino, que tenham condições também para que possam seguir essa carreira, que se é aquilo que os apaixona. Mas também acontece, como aconteceu a mim, que foi para um curso, depois não faz nada em relação com esse curso, não é? Portanto, eu inscrevi-me em Química e nunca mais fiz nada com a Química na vida. Portanto, hum, acho que era mesmo. Não faço nada, não, que eu dou explicações a adolescentes e os meus adolescentes merecem que eu também refira aqui. Pronto. Mas, pronto. Mas pronto, não faço nada de profissão Profissão. com a área que me inscrevi na faculdade. Agora, uh, nós todos estamos a tempo de mudar, Isso é não verdade. é? Nós todos estamos a tempo de mudar. Todos nós, e às vezes até se diz comumente, né? Quem muda, Deus ajuda, ou uma coisa assim parecida. E é isso que também eu também tento passar aos meus filhos e aos adolescentes, como eu disse, que estão comigo, que é no nono ano toda a gente começa a dizer: Ei, tens que saber o que é que vais. Não tem nada. Tem que escolher aquilo que mais gosta de fazer. Gosta mais de matemática, gosta mais de línguas, gosta mais de economia, gosta mais não sei quê. Portanto, tem que escolher aquilo que realmente lhes faz mais feliz, que gostam mais de estudar. Se não é nenhuma dessas áreas, então os, Seja outra os cursos qualquer. profissionais que queiram seguir. Portanto, nada fica condicionado no nono ano. Com 14 anos ou 15 anos, eles sabem lá. Nem eu sei com 34 quanto mais. Verdade, nem eu sabia, agora que eu penso, e voltando atrás, não é? Na altura, há montes de profissões que eu sei que existem hoje em dia, que eu efetivamente não sequer sabia que existiam no nono ano, e que eu não sabia que era possível nós podermos ir para aquela função. Não fazia a mínima ideia. E portanto, sim, isso é muito. Vê-se muito também a forma como nós somos formatados nas escolas para seguir determinadas áreas e nem sequer nos explicam o que é que efetivamente nós podemos fazer mais e não temos aqui esta abrangência de tudo aquilo que é possível nós sermos na vida. E eu pergunto-te, as crianças nascem naturalmente curiosas. Porquê é que isto se perde? Por causa deste sistema educacional? Olha, é assim, se tu tens uma semente, não é? Se não a regares, se não lhe deres sol, a semente morre, não é? Nem sequer se torna planta. Então, se a criança tem um espírito curioso de saber mais, mas tu na escola não lhe cativas, não lhe dás o solo, não lhe dás a água, não lhe dás a luz, essa semente vai esmorecer. Por isso é que as metodologias alternativas, como se costuma dizer, que eu acho este nome péssimo, mas pronto, como o método Montessori, ou por exemplo a área, ou o método de projeto, a escola moderna, etc., fomentam este espírito crítico, este espírito de conhecimento, saber mais, proteger mais a infância, porque eu acho que isso é proteger a infância. Porque se nós estamos a priori dizer assim, não podes saber mais sobre abelhas, porque agora, neste momento, tens que saber mais sobre o Teorema de Pitágoras. Pá, eu, como professora, iria tentar tudo de relacionar às abelhas com o Teorema de Pitágoras. Eu já estou a ver 3 ou 4 coisas que consigo pensar. Agora, hum,
Até há uma pessoa que eu gosto muito, que é o Gabriel Guimarães, que é conhecido pelo Matt Punk aqui no Instagram, Matt Girl, porque é uma pessoa transgénero, que um amigo disse: Ah, não sei para que é que usar, nunca usei o teorema de Pitágoras. E ele logo disse assim: Oh, isso não usaste porque és burro. Opa, achei muita piada. Genuinamente, uma matemática defendeu o teorema de Pitágoras. Pronto, mas isto dizer que ir ao encontro, não é, dos interesses das crianças permite que a criança não perca esse interesse. Porque se uma criança é focada muito em descobrir coisas sobre dinossauros, aprenderá algo relacionado com dinossauros muito mais rapidamente. Sem dúvida. Nós Nós vamos atrás vemos. daquilo que gostamos, não é? Nós vemos, não é? Por exemplo, tu, Zaida, ultimamente estás muito forte na questão dos direitos parentais, não é? Certo. Se tu começares a ver que os direitos parentais se relacionam com o direito da criança, tu provavelmente vais aprender mais sobre o direito da criança, não é? E somos adultos. E eu fui ao contrário, eu aprendi mais sobre a criança e agora estou a defender a criança. Quero saber mais sobre os direitos da criança e sou ativista pelos direitos da criança e da família. Mas eu comecei ao contrário, comecei pela criança. Portanto, nós como estamos nesse mundo interdependente, que todos precisamos de tudo, não é? Se pegando num conteúdo e se alargarmos para os outros todos, a criança vai saber exatamente a mesma coisa no final do ano, entre aspas. Beatriz, falavas do pensamento crítico e eu pergunto-te, a escola, os sistemas de ensino, mesmo o Montessori, levam-nos aqui a à democracia. Ver se te faço aqui esta ligação. Eu acho que a democracia começa nas escolas. Eu acho que a democracia começa quando nós ensinamos as crianças a pensar, quando nós trazemos este pensamento crítico. Tu achas que as escolas, mesmo todos estes sistemas alternativos, estas formas de ensino alternativas, eles ensinam a democracia, eles criam uma participação democrática, eles explicam direitos às crianças e há alguma forma de nós termos adultos que sejam críticos, que tenham um pensamento crítico, se nós, na escola, não os deixarmos expor as suas emoções, não deixarmos expor as suas críticas, se os orientarmos para que obedeçam e não pensem, como é que nós vamos construir uma democracia de futuro se não a começarmos efetivamente nas escolas como eu a defendo? Boa pergunta. Vou recuar um bocadinho para contextualizar e depois vou responder à tua pergunta genérica, que é Maria Montessori, quando criou o método, passou, portanto, a vida dela foi muito conturbada. Pronto. Passou as duas grandes guerras, portanto, esteve exilada na Índia, portanto, ela sempre que chegava a um país, pouco tempo depois entrava em guerra. É curioso. E então o que é que acontecia? O que é que aconteceu? Uh, Portanto, os políticos começaram por procurar o método Montessori de forma a tentar formatar as crianças para a ditadura, mas perceberam que aquilo que Montessori dava era um espírito crítico muito elevado. Aliás, num estudo que saiu o ano passado, em 2025, da Angeline Lillard, que é o estudo maior sobre o método Montessori feito até então, há uma comparação entre crianças do ensino regular e crianças do ensino Montessori. E então, o espírito crítico, o pensamento crítico, é das coisas que estão mais elevadas com crianças formadas no método Montessori. Isso é incrível, porque desde o início do método que isso se nota que foi uma aposta. Para teres a noção, os livros da Maria Montessori foram queimados em Itália, ela é italiana. Foram queimados em Itália quando houve a ditadura. Na Alemanha, irem aspas, pelos nazis. Portanto, Montessori não chegou a Portugal da mesma expressão que chegou ao resto da Europa, porque nós vivemos em ditadura até 1974. Portanto, uh, se há prova que o método Montessori é a favor da democracia, é a É história que essa o mesmo. método tem. É incrível que o país com mais escolas Montessori na Europa é a Holanda.
que também é muito, é um país característico pela sua capacidade crítica, e é os Estados Unidos da América. Portanto, a seguir Ok. são os dois países, pronto, também está aqui influenciado, obviamente, com os capitais privados. Agora, para dizer que, respondendo à questão dos direitos, uma pessoa que se diz que é professor tem que ser uma pessoa a favor da democracia. Não pode haver professor, pode haver pessoas que ensinam, mas um professor tem que Gostei ser, da expressão, sim. tem que ser democrático, porque a escola é liberdade. O direito à escola é uma liberdade. As crianças, vamos ver, até 1974, que vivíamos numa ditadura, a maior parte das crianças não eram alfabetizadas. Portanto, Infelizmente. infelizmente. Portanto, a leitura, a escrita e o pensamento crítico têm que estar na escola. Se hoje se vê a leitura e a escrita, sim, até há métricas para contar quantas palavras se lê por minuto, é verdade. Incrivelmente, não sei o que é que se passa na cabeça dos governantes, mas pronto. Mas o pensamento crítico deixou de existir. Porquê? Porque há cada vez mais exames, há cada vez mais pessoas preocupadas com ter que acabar um programa, porque são avaliadas também, os próprios professores são avaliados por causa desse tipo de métricas. Ahm, ou seja, nós estamos aqui num comboio que está sempre em andamento. Então, os professores, eu acho que são a das classes que é mais mal paga, na E minha mais opinião, desvalorizada. e mais valorizada. Porque toda a gente valoriza, por exemplo, os profissionais de saúde que salvam vidas. Mas um professor, às vezes, tem mais impacto numa vida do que Sem qualquer outra dúvida. profissão. Portanto, na minha opinião pessoal, acho que os professores deviam ser mais bem pagos. E aqueles professores que eu digo que são mesmo professores, não são pessoas que ensinam, normalmente preocupam-se com os alunos. Vamos ver, a maior parte dos alertas para as crianças em estado vulnerável parte da escola. Portanto, a escola é muito importante. Muitas vezes, muita gente me pergunta pelas redes sociais: estou a pensar fazer homeschooling com o meu filho. O que é que tu achas? Eu já pensei nisso. Em porque como a escola normalmente é ineficaz, pensei em alfabetizar os meus filhos. Hum. Pensei em ficar com os meus filhos em casa, até porque reconheço que até tenho algumas capacidades para o fazer. Agora, eh, eu nunca vou recomendar o homeschooling a ninguém. Primeiro porque eu não conheço a dinâmica daquela família, não sei como é que é aquela família. E em segundo, é um direito da criança ir à escola. Ir à escola, o direito de ir à escola, o direito de poder ser alfabetizado, o direito de poder conhecer mais, além das portas da casa da família, é um direito muito importante para as crianças. E eu, por um caso em particular, nunca posso Julgar. generalizar. E diz-me uma coisa, falando sobre os direitos das crianças, as crianças têm o direito a ser ouvidas. Acho que para mim é dos direitos mais fundamentais. E eu queria perguntar-te, achas que está a ser cumprido? Não. Primeiro, Infelizmente também. não, não está, não está. Primeiro começamos no bebê. Como ele não fala, se calhar eles não querem ouvir, não é? Certo. Pronto, mas começamos no bebê, não é? Ahm, nós sabemos que um bebê até aos 6 meses de idade não deve comer outro alimento além do leite. Idealmente o leite materno, o leite de mãe, não é? Mas em caso que isso não é possível, o leite artificial, não é? O leite de fórmula. Ah, se um bebê que é amamentado, ou seja, eu acho que quem tem mamas é a mãe, não é? Normalmente. Certeza Que, que, absoluta. que Não, o tem pai leite, não também é? tem, não dá é leite, não é? Pronto. Exato. Se à partida é a mãe que amamenta e que tem que estar de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5 minutos, já aconteceu também, a prover alimento àquela criança e aquela criança não pode estar com o seu principal cuidador, que no caso de ser amamentada é a mãe,
fica um bocadinho difícil da criança estar a ser ouvida, ou seja, o seu direito fundamental de estar com o seu principal cuidador está logo a ser negado à partida Limita. à nascença. Negado ou limitado. Depois, vamos falar da infância, portanto, dos 0 aos 6 anos. Direito a brincar. As crianças querem estar constantemente a brincar. É na brincadeira que se criam Que aprende. conhecimentos. Portanto, hoje em dia, a criança raramente brinca. E muitas vezes a culpa, e eu vou dizer sem aspas, é mesmo dos seus principais cuidadores. Entregaram um tablet a uma criança horas e horas a fio não é Sim. promover um desenvolvimento saudável daquela criança. Lamento se alguém que nos esteja a ouvir, que nos esteja a sentir um bocadinho culpado. Eu própria, o meu filho vê televisão, o meu filho mais novo tem 2 anos, quase 3, vê um bocadinho de televisão, claro, não é todos os dias, nem a toda a hora, mas vê, claro, que eu também preciso de momentos de pausa mental, é verdade. Mas uma coisa é ver um episódio da BBC Vida Selvagem ou de uns bonecos assim melhorzinhos, outra coisa é estarem horas e horas, e muitos deles ainda em carrinhos de bebê, a ver tablets e telemóveis a fio. Isto Isso não dava para faz nós sentido. falarmos de um episódio inteiro. Olha, ontem fui ao continente, às compras, e passa por mim, e isto acontece recorrentemente, os pais com o bebê no carrinho e o bebê, pá, que devia ter 1 ano, vai com o tablet na mão ou com o telefone pendurado a ver os bonequinhos enquanto os pais andam às compras. E isto, para mim, isto é uma coisa que me dói de uma maneira que não há explicação e A, que, a mim dói-me enfim, muito, dói-me muito, dói-me muito. Eu muitas vezes falo com as pessoas que me são mais próximas e digo: se estas pessoas vissem o impacto que isto vai ter naquela vida, até aos 6 primeiros anos, a Maria Montessori dizia que nós tínhamos uma mente absorvente. Ou seja, é aquela teoria que as crianças são como uma esponja, ou seja, absorvem tudo o que as rodeia. Se aquela criança só está a ter estímulos de algo que nem sequer é real, né? Porque o ecrã de um telemóvel não existe, aquilo se certo. a bateria foi, acabou. Não existe no sentido de não há outro, outro estímulo sem ser o visual. Não há o toque, não há o cheiro, não há o gosto, porque as crianças a meter a terra na boca também sabem que aquilo não é muito bom, não é? Pronto. Portanto, não há vários estímulos, só tendo aquele, ainda por cima, um estímulo subestimulado, portanto, é uma coisa que está sempre a mudar, sempre em interação, aquilo vai transformar aquele pequeno cérebro num cérebro atrofiado. E isso dói-me muito, porque nós, enquanto sociedade no geral, não estamos preparados para isso, para falar sobre isso. Porque isso, para mim, é um estilo de negligência. Para mim também. Pronto. E como, para mim, é um estilo de negligência, eu própria estou a falhar comigo própria quando digo que sou ativista pelos direitos da criança, porque não estou a fazer denúncias. Sei perfeitamente. E é uma forma que realmente este tema deve ser pensado e analisado de futuro. Sem dúvida. Claro. E ontem vi uma pessoa muito perturbada porque uma criança faz vídeos para a internet, portanto é o kids influencer, whatever, se isso existe, faz vídeos para a internet e publica vídeos totalmente engraçados, são engraçados, não tem nada de mal, não é nada sexualizado, não tem, são brincadeiras de crianças a falar para um ecrã e que faz vídeos. E uma pessoa ficou extremamente indignada por causa disso. Mas não se indigna das outras influências que metem os filhos a mostrar. Qual é o peso e a medida? É tudo ou nada? É só porque aquela criança até vem no meio mais desfavorecido que importa? Os filhos de quem é muito rico já podem ser expostos, não é? Ahm, por isso é que eu digo que esta questão das redes, a questão da cibersegurança, a questão da proteção da infância, ahm, é Tem um tanto que espectro se lhe muito diga. grande. É um espectro muito grande, não é? Mas isto de expor as crianças continuamente a estímulos de telemóvel, para mim, é uma negligência. E devia ser tratada assim. Para mim também. Concordo em absoluto contigo. Diz-me uma coisa, o que é que muda na sociedade, na vida, quando nós passamos a olhar para uma criança como um sujeito de direitos?
Olha, em primeiro lugar, quando tu pelo menos foi assim que eu comecei, quando tu começas a perceber a potencialidade de uma criança, tu começas a respeitá-la. Ah, quando eu estava a tirar a minha formação, percebi que quando nasce um bebé, é, eu até me estou a emocionar, quem estiver a ver a vida vai dizer que aquela é uma gaja chorona. Ainda bem, Ah, somos todas as que todas as que sentem, somos todas. quando tu percebes que quando o bebé nasce, tem, é o ser com mais capacidades do mundo, porque tem os neurónios todos intactos. Não há poda neural, não perdeu nada. Aquilo é mesmo uma tela Em maior que branco. a Guarnica em branco. Pronto, só para ter a dimensão. Pronto. Aquilo é mesmo um supercomputador, uma superpotência. E quando eu começo a perceber que hum, nós adultos conseguimos guiar aquela criança para a sua grande potencialidade, dá-nos um peso, uma responsabilidade enorme. É. Depois, não é? Depois começas a pensar assim: ok, o trauma é inevitável, porque há coisas que não vão correr sempre menos bem, não é? Há diferentes tipos de trauma, obviamente, mas ah, aquela criança é moldada, é guiada e moldada pelo ambiente que se insere. E tu começas a pensar: o meu filho tem comida quando tem fome, tem abrigo quando precisa, tem alguns direitos até de educação que também necessita. Ele é riquíssimo. E tu pensas noutros que não têm famílias estruturadas no sentido de que são agredidas, não têm sempre comida disponível, não têm água para poder lavar-se ou brincar, que a água é importante também para brincar, ahm, não têm acesso a medicamentos. ahm, eu até tenho possibilidade de levar o meu filho ao pediatra. A maior parte das pessoas nem sequer pediatra tem disponível para o seu próprio filho, nem médico familiar. Portanto, Enquanto mais. portanto, hum, começo a ver, não é? Que eu também tenho que fazer alguma coisa para essas crianças. Não posso só pensar no meu filho, na minha bolha, nos meus filhos, na minha bolha, na minha família, na minha realidade. Eu penso que há tantas outras crianças que têm a mesma potencialidade que o meu filho, ou até mais, ou até menos, pronto, mas têm a sua própria potencialidade, são também uma tela em branco, mas dado ao cinzento, que é o ambiente que as rodeia, os direitos que lhes faltam, ficam logo castradas ao início. Por isso é que quando se pensou numa licença parental sem partilha, pensou-se que todos os bebés teriam uma pessoa, seja pai, mãe, tio, avó, quem fosse, uma pessoa a cuidar deles durante 6 meses. Ou seja, partiu-se do pressuposto do ponto de vista da criança. Porque esse é um dos grandes problemas do direito, das leis, dos senhores deputados, da sociedade em geral. É que olham para a criança através do estatuto do adulto. E para nós conseguirmos ter direitos bons para as crianças, nós temos que conseguir, não é descer ao nível da criança, é subir ao nível da criança. Porque a criança está muito acima de nós. Porque a Sem dúvida. criança, quando nasce, pode ser o que ela quiser, dando um ambiente propício, lá está o sol, o solo, a água que aquela sementinha precisa, ela consegue ser tudo. Nós não. Nós já temos a nossa mochila a carregar as costas, não é? Portanto, nós temos que subir ao nível da criança e pôr-nos e dizer assim: o que é que esta criança precisa para ser o seu máximo potencial? E se a criança precisar de mais colo, darmos mais colo. Se a criança precisar de mais, de mais tintas e pincéis, nós damos mais tintas e pincéis. Assim a falar de uma forma muito lata e pouco objetiva. Um, e é isso. Por isso, quando me dizem assim, todas as crianças têm que ir para a creche, a creche feliz tem que dar para todas as crianças. Não. Tem que se dar condições às famílias para escolher se querem que as crianças vá para a creche Ou ou se calhar não. fica com elas.
Claro, sem E, dúvida. e então, aqui vai uma novidade, em primeira mão, podes dizer depois. Boa? Conta, conta. Sim, nós vamos fazer uma nova iniciativa legislativa dos cidadãos para que as famílias possam escolher se querem que a criança vá para a creche ou se querem receber o mesmo dinheiro que ia para a creche para ficarem com as crianças em casa ou noutro sítio qualquer. Portanto, isso para mim é que é equidade. Isso para mim é dar as mesmas oportunidades a pessoas exatamente iguais. Nós estamos a falar de crianças, não estamos a falar de contribuintes, não estamos a falar de utentes, não estamos a falar de cidadãos de segunda. Nós estamos a falar do cidadão invisível da sociedade, que é a criança. E para cautelar a infância é preciso que existem medidas públicas e privadas e sociais que ajudem a infância. Se todos lutarmos com esta visão, nós conseguimos tudo para a Eu digo infância. sempre, acho que tu já sabes, acho que tu já me ouviste dizer isto, que fazer direito à política é muito fácil se nós efetivamente pensarmos no que é que queremos para os nossos filhos. Se nós fizermos todas as nossas opções legislativas, todas as nossas opções políticas a pensar no que é que vai melhorar o futuro daquela criança, o que é que vai abrir as portas a um futuro digno daquelas crianças, então será muito mais fácil nós fazermos direito e política e será feito da maneira correta porque será aquela que vai impactar no futuro, nas próximas gerações todas. Claro. Por isso é que eu Portanto, digo, é inevitável quando uma pessoa começa a estudar um bocadinho da infância, ou quando é mãe, quando é pai, também cria-se aqui um grande impacto na vida, não é? Porque deixamos de ser só nós, não é? Passamos a via para também aquela pessoa. Portanto, a maternidade, a paternidade, o estudar a infância, estudar o desenvolvimento humano, impacta-nos sempre. Impacta-nos sempre, sempre. E muitas vezes tenho algumas amigas que ainda não são mães e que não estudam infância, têm os trabalhos ligados à economia, ao direito, etc. E não entendem. Não vou entendem a entender. diferença. Não entendem a diferença. Ahm, e acho que eu depois, uma delas até eu convidei para vir comigo a um evento e ela até disse assim, realmente, Bia, nunca tinha visto por esta perspectiva. Ou seja, às vezes não é não quererem, é também não saberem, não haver formação para isso. Pronto, E é uma realidade diferente, não é? As pessoas vão percebendo também consoante a sua realidade, consoante aquilo que absorvem também, não é? Tal exatamente como as crianças, não é? E nós adultos também, se estamos numa bolha diferente, se não temos essa interação e se não temos essa percepção, é um bocadinho uma coisa que não conhecemos tão bem porque não temos uma ligação mais direta. Também claro, por aí. claro que sim. Acho que o facto de lidar com crianças com mais regularidade faz com que as pessoas estejam mais predispostas a lutar pelas crianças. Aliás, um, cuidar de criança, da criança, é uma coisa inata em nós, no humano. É uma questão de sobrevivência até, não é? Portanto, é uma coisa Sim, darwiniana. Portanto, nem sequer quando há catástrofes, não é? Assim, naturais ou quando há guerras, a primeira preocupação das primeiras é mulheres grávidas e crianças. São as primeiras pessoas a ser auxiliadas. Depois também podemos fazer um input sobre a questão da gravidez, que é interessante, porque a gravidez também é cuidar da infância, porque a grávida vai parir, não é? Uma criança. Um, mas, como eu estava a dizer, é inato para nós, enquanto humanos, enquanto espécie, cuidarmos do nosso futuro, das nossas crianças. Mas, à exceção dessas causas, não é? Vamos assim dizer, menos felizes, não é? Guerras, catástrofes, acidentes, nós esquecemos das crianças. Como não é uma coisa emergente, como a criança não fica grande num ano, fica grande em 18, não é? Amanhã faz-se. Ou para depois. E acho que, por exemplo, no caso, no sentido da licença parental, por exemplo, andamos nisto há 11 anos. meu Deus. Eu estava grávida do meu segundo filho quando começámos a tratar, quando a minha amiga Karina começou a tratar desta questão. O meu filho já vai entrar no terceiro ciclo do ensino básico. Temos que continuar a lutar por isto. Temos que continuar por um direito
que eu acho que é do mais básico e Básico, basilar que sem existe. dúvida, sem dúvida. Agora, 11 gerações, não é? 11 anos, 11 gerações que já se passaram e que isto não foi para a frente e não vai estar pronto até 2028. Já nos disseram. Portanto, eh, eu se engravidasse hoje, que não vai acontecer, hã? Se eu engravidasse hoje, eu teria o meu filho e o meu filho ainda não tinha esse direito, que já foi votado e aprovado. Portanto, quem quiser engravidar, espera mais um bocadinho. Nem é Esperemos certo que conseguir, porque a aconteça. luta continua, não é? Exato. Nem é certo que aconteça, portanto, não pensem nisso, façam os filhos que quiserem. Agora, é triste. É triste. É muito triste. 11 anos para ver aprovada uma coisa que é básica. Esta questão da creche vai demorar outros tantos, não é? Porque estamos constantemente a deixar passar oportunidades porque se pensa mais em coisas menores do que em coisas maiores. Isto para mim, o direito à infância, o direito da criança, o direito da família, o direito da mãe grávida, da mãe puérpera, do pai, são direitos, para mim, fundamentais, basilares de uma sociedade. Se nós não tivermos família, não temos sociedade. Se não É a tivermos base de tudo. crianças, se não tivermos crianças, não vamos ter sustentabilidade. Portanto, acho que ninguém, ou pouca gente, ainda há pessoas de bem, atenção, mas há pouca gente que olha para estes casos como essenciais. E são tão essenciais. São a base de todo o futuro. Beatriz, foi um gosto gigante esta conversa. Muito, muito obrigada por este bocadinho. E deixo aqui estas questões para os nossos seguidores, para quem nos estiver a ouvir, também para pensarem um bocadinho de que forma é que as políticas do Estado, de que forma é que os nossos governos têm ajudado ou não a desenvolver as capacidades das nossas crianças, a desenvolver aqui o futuro das nossas gerações e que país é que nós estamos a construir com isto. Temos mesmo de falar disto e tomar iniciativas como a Beatriz, porque por mais anos que elas demorem, se nós não lutarmos por elas, elas nunca aparecem. Beijinho a todos e obrigada. Até ao próximo Obrigada. episódio.